Porque aqui na Coreia, quando eles encontram um coreano que não fala coreano corretamente, as palavras devidamente, assim, o som da palavra corretamente, eles acham que aquele coreano tem algum problema. Oi pessoal, tudo bem? Que bom te ver aqui de novo. Gente, eu vou fazer uma apresentação rápida de quem eu sou, porque tem muita gente nova no canal. Eu sou Camila, eu sou uma brasileira que mora na Coreia há 5 anos. E tem uma filhinha de 15 meses chamada Lia. E hoje o tema do vídeo vai ser explicar o porquê que a minha filha morando na Coreia não está aprendendo coreano. Gente, se você não é inscrito, olha, já se inscreve no canal. Se você já é inscrito, sabe que o conteúdo é bacana, já deixa o seu like. Vamos embora pro vídeo. Hoje o tema do nosso bate-papo é mais um conselho que eu tô pedindo pra vocês, né? De repente tem alguém que tá enfrentando a mesma situação que a minha, ou sabe de alguém que enfrenta a mesma situação que a minha, e tem algum conselho pra dar, né? Muito importante, né? Essa troca entre a gente. Todo mundo espera, né, que a gente ensine o coreano pra Lia. Afinal de contas, o pai da Lia é coreano, os avós é coreano e a gente mora na Coreia. Aqui em casa é diferente. Eu tive uma conversa muito séria com o Jun, né, sobre as expectativas do que os meus sogros teriam em relação à criação da Lia. E graças a Deus, gente, os meus sogros, eles não se metem nessa parte também. Tá? Como eu já falei em outros vídeos, eles são muito tranquilos, eles confiam plenamente na gente. Claro, se eles veem que tem uma coisinha diferente, eles apontam, falam e dão até uma sugestão. Mas assim, é muito assim, discreto isso que eles fazem. E não é diferente com a criação da Lia, eles respeitam pra caramba. Quando a Lia nasceu, uma das maiores preocupações que eu tinha era de conseguir acompanhar ela. Como vocês sabem, as crianças aprendem de uma maneira muito rápida. Elas são umas esponjinhas. E não seria diferente com a Lia. A Lia, ela aprende muito rápido. Aí veio a minha preocupação. Vocês sabem que eu tenho 5 anos que eu moro na Coreia. Eu estudo coreano desde o dia que eu pisei aqui na Coreia. E mesmo assim, meu coreano ele não é avançado. Mas eu não me preocupo com isso, porque eu conheço gente que mora mais tempo aqui e fala menos do que eu. Então, tá tranquilo. Eu tenho me esforçado muito, eu estudo todos os dias. O Jun pratica comigo, né? Os meus sogros também ajudam na maneira que eles conseguem. Mas assim, gente, foram mais de 35 anos morando né, em outro país que não a Coreia. Então, eu já sabia que seria difícil. Mas a Lia nasceu aqui. E ela está aqui. E nada mais justo que ela aprenda o coreano. Mas a gente decidiu que nesta primeira infância a gente não ia ensinar o coreano para ela. Sim, ela encontra com os avós. E sim, existe uma dificuldade ali, porque os avós falam coreano e ela... Mas como eu falei, os meus sogros entendem e eles até conversam em inglês com ela, né? O pouco do inglês que eles sabem, eles conversam. Dá pra ter uma troca. Mas vamos lá, gente. Por que a gente não ensina o coreano? Como é que funciona a dinâmica aqui em casa? A maneira que eu achei mais fácil, porque quem fica praticamente o dia inteiro com ela sou eu, né? O Jun, claro, vem, fica porque ele trabalha aqui em casa, mas a maior parte do tempo é comigo. Eu falo na parte da manhã. Assim que eu abro o olho, eu já começo falando bom dia em português para ela. Por que eu escolhi de manhã? Porque o horário da manhã é o horário da noite no Brasil. Então significa que os meus familiares estão acordados. E é onde que pode haver a troca em português. Que aí eu converso pelo telefone, a Lia vê o rostinho, né? Fala lá as palavrinhas dela e pronto. De tarde, o Jun já está mais presente. You like this? You know this? Banana. A gente passa a parte da tarde falando inglês. E à noite? À noite, de vez em quando, a gente até dá umas trocas, sabe? O Jun fala um pouquinho de português, eu falo um pouquinho de inglês, a gente vai trocando. Mas assim, é mais à noite também, é mais inglês. Ficaria estranho tentando conversar com ela em português de tarde e o Jun o tempo inteiro passando e falando inglês. Não funciona. A gente até tentou, tá? A gente tentou um dia português, um dia inglês e não deu certo por esses motivos. Então, hoje em dia, funciona de manhã português e de tarde à noite inglês. Só que a Lia tem uma preferência por inglês. A gente já percebeu isso, não adianta. Eu converso com ela em português, ela entende,
mas ela me responde em inglês. Aí tem uma coisa que é muito engraçada, sabe? Vamos supor, ela chega pra mim e pede água. Ela fala, mamã, water, que é tudo dela é inglês. Aí a mãe aqui não atende. Ela fala, mamã, água, água. E ela faz isso, sabe? Ela troca, assim, o idioma, sabe? Mas aí ela, só nesses momentos que ela fala português. Quando ela tá querendo falar, mamãe, mamãe, faz pra mim, entendeu? Eu pedi, você não fez. Mas ao longo do dia, gente, ela é inglês. Então, até a resposta, o retorno dela é mais rápido se a gente vai falando inglês com ela do que o português. Então, a gente já sabe que ela se sente muito mais confortável com o inglês do que o português. Isso. Agora, onde entra o coreano? Por que que a gente não tá ensinando coreano pra ela? Porque pra ensinar o coreano, teria que ser o Jun. O Jun teria que se dividir entre o inglês e o coreano, assim como eu faço com o português e o inglês. Porque eu ensinar coreano pra ela não faz o menor sentido. Gente, a minha dicção no coreano é horrorosa. Assim, os meus sogros, meu sogro não, né? Minha sogra traduz o que eu quero falar, entendeu? Ela entende. Mas é difícil porque tem muito som que eu não aprendi quando pequena, então é muito difícil eu fazer o som agora. Então, se eu for ensinar pra ela coreano, eu vou ensinar tudo errado. Então, assim, é melhor nem ensinar. E o Jun tem que se desdobrar no inglês e o coreano. E aí o Jun não fala coreano com ela quando eu tô por perto, porque ele acha que não seria justo, já que eu estou ao lado, não estar participando da conversa. Porque daí eu teria que estar respondendo em coreano, e aí eu ia estar falando coreano todo errado. Então, quer dizer, pra ele ensinar o coreano, ele teria que estar sozinho. E o tempinho que ele ficaria sozinho era o tempinho que eu não estou perto, que não é um tempo muito grande. Então, o que a gente decidiu? Vamos focar no inglês e no português mesmo, e o coreano vai ser com os meus sogros, porque quando eu tô com os meus sogros a gente só fala coreano. Quando eu saio na rua, aí eu falo coreano. Gente, e é muito engraçado, sabe? Aí eu tô conversando com ela em inglês lá, empurrando o carrinho, né? Aí chega alguém e para pra conversar comigo, eu começo a conversar em coreano. Gente, ela me olha, tipo assim, e fica com a cara assim, sabe? Eu falo, Lia, minha filha, não faz assim com a mamãe, não. Mamãe tá tentando conversar, né? É uma expressão que ela faz com tipo interrogação, o que você tá fazendo, entendeu? E a gente acredita muito que quando ela for para a pré-escola ou até a escola mesmo, ali ela vai conseguir se desenvolver muito rápido. A minha sogra sim tem uma preocupação muito grande, e o Jun também tem uma preocupação muito grande em relação a ela não estar falando coreano. Por quê? Porque aqui na Coreia, quando eles encontram um coreano que não fala coreano corretamente, as palavras devidamente, assim, o som da palavra corretamente, eles acham que aquele coreano tem algum problema. Então, assim, a minha sogra já teve uma conversa séria com a gente sobre isso, dessa preocupação dela. O Jun entende a preocupação, tanto é que, na realidade, eu queria muito fazer homeschooling. Este era o meu sonho aqui, fazer homeschooling. Só que, mediante a isso, como eu vou ensinar coreano pra ela, porque eu tenho que ensinar no homeschooling, se eu não consigo falar o bendito coreano certinho, e aí ela vai aprender aos troncos e barrancos, os coreanos na rua não vão respeitar ela. Isso que a minha sogra tem medo. Então, minha sogra, pede pra gente levar ela pra escolinha por este motivo, não porque ela não confia que a gente consiga dar a educação que a Lia deveria ter. E é uma preocupação válida, gente, porque depois que minha sogra me contou isso, e eu sim fui dar uma pesquisada e percebi que realmente existem relatos disso, e tem outras mamães que têm filhos, né, que falam outros idiomas com a mesma preocupação, e crianças sofrendo com isso. Então, assim, é uma preocupação extremamente válida. Só que a gente quer esperar mais um pouquinho para pôr. Uma outra solução também seria colocar ela numa escola internacional, onde ela vai estar falando todos os 3 idiomas, né? Ou pelo menos o inglês com o coreano, e eu fico responsável com o português. Falando sobre o desenvolvimento da fala. Gente, a Lia tá tranquila. Se vocês verem o vídeo, ela tem 15 meses e ela já tá conversando. Ela conversa, do jeitinho dela, ela conversa. Ela solta as palavrinhas dela, ela pede as coisinhas, ela aponta e fala o que que é. E ela tá chegando ao ponto de falar até letras e número. Assim, ela olha na rua e fala, olha, número 5, nananana. This. Horse. Horse. And this. Yeah. And this. What is this? Monkey. What is this? This little thing. What is this? Turtle.
Okay. 4 is here. No. 1. Oh. Okay, 2. Okay. 10. Eu, particularmente, não estou preocupado com esse desenvolvimento dela. Eu acho que ela tá indo direitinho. O problema mesmo seria o coreano. Agora, por exemplo, ela tá lá nos meus sogros. E, gente, sabe que é uma coisa muito engraçada? E foi o marido que reparou, foi o Jun que reparou. Até o Pudim entende mesmo nos 3 idiomas. Por exemplo, eu viro e falo assim com a Lia. Lia, vamos passear? O Pudim já levanta, vamos passear. Eu falo, Lia, go out. Pudim levanta e vamos passear, né? Aí eu falo, naga, naga. O Pudim levanta e vai, quer dizer, o Pudim sabe. E a mesma coisa com comida. Eu falo, Lia, vamos papá. O Pudim já levanta e vai para a porta aqui da cozinha. Eu falo, Lia, are you hungry? Do you wanna eat? Pudim levanta, eu falo, Lia, papi. O Pudim tá lá na porta. Então assim, gente, até meu cachorro já tá aprendendo. Meu cachorro é trilingue. Bom, gente, e aí fica aqui a parte que eu peço conselhos pra vocês. Se os seus filhos são bilíngues também, ou trilíngues, como é que vocês estão fazendo, né? Essa divisão. Qual idioma o seu filho, né, se sente mais confortável em estar falando? Porque assim, eu particularmente eu fiquei meio chocado quando eu descobri que era inglês o da Lia. Eu realmente achava que era português, sabe? Porque eu falo tanto com ela em português. E assim, tudo bem, né? Fazer o quê, né? O importante é que ela tá falando, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham sido esclarecidas algumas dúvidas. Se você não é inscrito, novamente, pessoal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. E, gente, se tem algum conselho pra dar neste momento, por favor, coloquem aqui embaixo nos comentários que eu leio. Vocês sabem que eu leio, eu posso demorar pra responder, mas eu leio. E espero te ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!